a autonomia. Vai acabar esse tempo de imposição de ideias e de formas de se fazer as coisas, tá? As pessoas têm que ser livres para escolher, né? Entende? Mesmo dentro das escolhas que as pessoas fazem, elas têm que ser livres, obviamente respeitando sempre o direito do outro, não é? Então, por exemplo, vocês são livres de virem aqui comigo, estudar comigo, mas também tem que ter a liberdade de poder dizer o que está certo, o que está errado, o que a gente pode fazer melhor, ou outra forma de fazer outro assunto, tá bom? Ok, pessoal? Então, vamos lá? Estudo do Livro dos Espíritos, parte 3. Então, agora eu vou... o Kardec, então, ele fez vários itens da introdução do Livro dos Espíritos, e agora ele está respondendo às objeções, né? Que algumas pessoas céticas, e que não tem nada de errado em ser cético, né? Porque o que está errado é ser intransigente, não querer ouvir o argumento e a ideia do outro. Mas ser cético não é errado, porque nós temos que saber no que a gente está crendo. A gente chama isso de fé raciocinada, né, que é sempre isso que o Espiritismo pregou. Nós temos que ter a fé raciocinada. Tá? A época da gente simplesmente aceitar sem questionar, acabou. Nós somos seres racionais. Tá? Agora, negar simplesmente por negar também não é prudente, né? Então, a gente tem que estudar, se aprofundar e aperfeiçoar. E o Espiritismo, pessoal, quem quer se aprofundar, ele exige muito estudo. E estudo de uma vida inteira. É um grande sacrifício estudar o Espiritismo. Porém, gente, quando a gente compreende ele de verdade, mais nada nesse mundo nos abala, mais nada. Mas quando a gente compreende ele de verdade, profundamente, nada nesse mundo nos abala. Nada. Se a gente chegar num médico com um estágio de compreensão profunda do Espiritismo, e o médico disser, olha, eu te dou 3 meses de vida, isso não te abala, porque tu tens certeza que tu vai desprender do corpo e vai viver a vida verdadeira no mundo espiritual. Nada mais te abala. Entende? Por isso que é maravilhoso estudar o Espiritismo com profundidade. Tá bom? Então vamos lá. Uma das objeções que aparece que os céticos fazem contra o Espiritismo. A linguagem de alguns espíritos não parece digna da elevação que se supõe em seres sobrenaturais. Porque uma coisa que as pessoas têm uma noção assim, intuitiva de que é espírito, já sabe tudo. É espírito, já sabe mais do que nós, que não é verdade. O Espiritismo explica que tem espíritos que sabem menos que nós. Mas, se considerarmos o resumo da doutrina que apresentamos, seguramente se concluirá o que os próprios espíritos nos ensinam. Eles não são iguais nem em conhecimento, nem em qualidades morais, e que não se deve tomar ao pé da letra tudo o que dizem. Cabe às pessoas sensatas distinguir o bom do mal. O Kardec sempre conclama a gente no bom senso, na visão sensata, tá? E então, ele trouxe essa questão também. Os espíritos não são iguais. Existem espíritos que sabem mais do que nós, muitos espíritos que sabem mais ou menos iguais a nós e outros que sabem menos. Então, não dá para levar o pé da letra, tá? Isso é muito natural, ok? Então, essa objeção cai por terra pelo simples fato que os espíritos continuam sendo as pessoas que viveram aqui na Terra, mas sem o corpo. Não tem um salto de conhecimento só porque desencarnou. Ok? Acreditar nas comunicações espíritas e sem todos os
e em todos os fenômenos existe a intervenção de um poder diabólico e enganador. Então, algumas das objeções é que, assim, que muitos dizem que nas comunicações espíritas existe um ser diabólico por trás. Na época, a Igreja Católica combatia muito o espiritismo, dizendo que era coisa do demônio. Hoje eu acredito que não existe mais isso. Mas na época do Kardec eles diziam isso, que era coisa do demônio, né? Que era a intervenção de um poder diabólico. Aí o Kardec fala, se assim fosse, se fosse assim, seria preciso convir que o diabo é algumas vezes muito sábio, razoável e, sobretudo, muito moral, ou então que há também bons diabos. Porque, olha o Kardec, é um argumento muito bom esse aí. Se fosse coisa de um espírito maligno, de um diabo, um demônio, que nós espíritas não acreditamos que existe, ele iria falar para sermos caridosos, sermos bondosos, perdoar o próximo, nos sacrificarmos pelo outro, aceitar as imperfeições das outras pessoas, não é verdade? Então, esse é um grande argumento, tá? Porque, só um pouquinho que a Inês parece que saiu, tudo bem. Então, esse é mais uma objeção que se coloca que não tem fundamento nenhum. Né? Por isso que ele fala, então o diabo é bom, porque ele ensina a fazer o bem, ensina tudo, vem reforçar o que Jesus ensinou, né? Tá? Não podemos acreditar que Deus somente permita ao espírito do mal se manifestar para nos perder, sem nos dar por contrapeso o conselho dos bons espíritos. Olha que coerente. Então tá. Então Deus permite que o demônio nos inspire para o mal. E não coloca um espírito bom como contrapeso, não faz sentido. Vocês percebem como o Kardec ele tem essa visão clara das coisas? Se Deus, se ele, né, se Deus não pode impedir, então Deus é impotente. Deus não pode ser impotente em nada. Se pode impedir e não o faz, é incompatível com a bondade de Deus. Qualquer dessas suposições seria uma blasfêmia contra Deus. Dizer que Deus nos abandona, que só o espírito diabólico dá comunicações, é dizer que Deus nos abandonou. Olha só, esse argumento, então, cai por terra essa objeção do ser diabólico, tá? Notai que admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer, em princípio, as manifestações. Bom, porque a igreja dizia que não era possível se comunicar com os mortos, né? Mas, se é possível se comunicar com o espírito mal, então a manifestação existe. Né? Então, existe uma contradição da igreja da época, né? Portanto, a partir do momento que elas existem, isso somente pode acontecer com a permissão de Deus. Como acreditar sem impiedade que Deus permita o mal com a exclusão do bem? Como que Deus vai permitir o mal com a exclusão do bem, né? Semelhante doutrina seria contrária às mais simples noções do bom senso e da religião. Então, temos que usar o bom senso, né? Tipos de espíritos. Considera-se estranho também que espíritos de homens ilustres venham familiarmente ao nosso chamado e se ocupem por vezes de coisas insignificantes em comparação com as que realizaram durante sua vida. Então, diz assim, um espírito ilustre que desencarnou, ele vem, que é uma pessoa, uma autoridade, alguma coisa, vem fazer coisas simples cumprindo um chamado, né? Então ele diz que isso não poderia ser. Mas olha o que ele diz, ó, que Jesus nos ensinou que os grandes serão rebaixados e os pequenos elevados, né? Assim, aquele que foi o primeiro na Terra, que foi uma autoridade, que foi ilustre, pode ser um dos últimos no mundo espiritual.
aquele diante do qual curvávamos a cabeça numa vida pode vir entre nós agora como o mais humilde operário, porque ao deixar a vida, deixou toda a grandeza para trás. E o mais poderoso monarca talvez possa estar abaixo do último dos seus soldados. Como tem pessoas que têm autoridade, poder, influência e andam com o nariz levantado, se sentindo superior aos outros. No mundo espiritual, isso muda totalmente. Vocês lembram no filme Nosso Lar, quem assistiu, André Luiz? Ele era um cientista, ele era Carlos Chagas, se não me engano, né? Que quase ganhou o prêmio Nobel, para vocês terem uma ideia de quem era esse cientista. Então, ele era uma sumidade aqui. Olhava as pessoas de cima para baixo, né? Lá no mundo espiritual, o que ele sabia não valia nada, porque eram leis físicas da matéria, leis biológicas da matéria. Lá não se aplicavam. Lá ele teve que se contentar em ser um humilde faxineiro, começar varrendo o local, limpando o local, né? Humildemente, para começar a aprender tudo de novo. Então, o elevado foi rebaixado. E o humilde vai lá, para ele é fácil continuar sendo humilde. Não tem que sacrificar nada. Tá? É por isso que esses que foram ilustres podem dar comunicações de humildade, porque lá viram as ilusões da matéria caíram por terra. Aliás, lá é o lugar onde as ilusões caem. Tá? Essas ilusões do poder que muitos têm. Tá bom? Essa comprovação da identidade dos espíritos é, de fato... bom, aqui ele está falando da identidade dos espíritos, tá? Como comprovar que aquele espírito é aquele que está dando a comunicação. Tá? Ele está dando umas dicas aqui. Então ele diz, essa comprovação da identidade dos espíritos é, de fato, muito difícil de estabelecer, já que não pode ser apurada de uma maneira tão prática e simples como por meio de um documento de identidade. Tá? Pode, entretanto, ser feita por alguns indícios. Está dizendo, realmente não é verdade, né? Não é fácil, porque não dá para pedir para ele apresentar uma identidade como se fosse um encarnado, né? Mas existem algumas técnicas que a gente aprende durante os estudos da obra para identificar, tá? Olha o que ele diz aqui. Quando o espírito de alguém que conhecemos pessoalmente se manifesta, seja de um parente ou de um amigo, por exemplo, especialmente se morreu há pouco tempo, ocorre em geral que a sua linguagem está em perfeita relação com o seu caráter. Isso já é um indício de identidade. Então, o primeiro indício de identidade, se a gente sente no jeito de falar, nas palavras que coloca, que é aquela pessoa que conviveu com a gente. E olha que interessante que ele fala, principalmente se desencarnou há pouco tempo. Por quê? Nós demoramos um tempo para deixar a personalidade da Terra para trás, né? Os nossos trejeitos, os nossos desejos, a gente demora um tempo para se readaptar ao mundo espiritual. Tá? Por isso que quanto antes, mais fácil é identificar, porque mais fica marcada a característica do espírito. Né? Aliás, isso é muito interessante. Significa o quê, pessoal? Que a gente, quando desencarna, vai desmaterializando o nosso perispírito. Não é de uma hora para outra. É um processo todo. Primeiro que, como a gente sempre fala, né? Morrer e desencarnar são coisas diferentes. Morrer, o coração parou, o cérebro parou, não há mais como voltar à vida. Mas a alma pode continuar a ter algumas ligações com o corpo, né? E essas ligações vão ser, com o tempo, vão sendo rompidas, né? Às vezes existem espíritos evoluídos que ajudam a romper, quando é muito tenaz essa ligação, né? Então, demora um tempo para se desfazer das coisas da Terra, né? Demora um tempo para se desligar. E eu estou recordando também aqueles casos que a pessoa vem ao mundo com um sinal de nascença, né?
Por exemplo, eu estou me lembrando aqui de uma história que eu não lembro bem do detalhe, mas uma criança veio com uma marca aqui no peito, né? E ela lembrou que na outra encarnação ela levou um tiro no coração. E essa marca veio. Mas por que essa marca veio? Porque ela encarnou muito rápido. Não deu tempo de desmaterializar no perispírito aquela marca, compreende? Então, muitas marcas de nascença vêm quando a pessoa encarna muito rápido, não deu tempo de, de desmaterializar aquele resquício que ficou no corpo espiritual e vai acabar imprimindo no corpo físico. Tá? Então, quando a pessoa desencarnou há pouco tempo, é mais fácil que ela tenha as características dela. Tá bom? Certo? Mas não há mais dúvida quando esse espírito fala de coisas particulares, lembra de fatos, de família, apenas conhecidos pelo interlocutor. Muitas vezes ele diz, olha, lá embaixo da cama eu deixei uma caixa com os papéis, com não sei o quê. Ninguém nem sabia que ele tinha escondido essa caixa lá. E o pessoal vai lá, com o Chico Xavier acontecia muito. Ele dava detalhes que nem a família sabia, né? Ali é uma prova de que é mesmo o nosso ente querido. Um filho não se equivocaria certamente com a linguagem do seu pai ou sua mãe, nem os pais com de seu filho. Algumas vezes, nessas evocações, acontecem coisas surpreendentes, de forma a convencer o mais incrédulo. O cético mais endurecido fica então maravilhado com as revelações inesperadas que lhe são feitas, né? Essas comunicações a gente tem na internet, quando vocês quiserem consultar, né? E tem vários médios que fazem esse trabalho, que eu acho um trabalho lindo, principalmente trazer uma comunicação de um filho que partiu, né? Eu, graças a Deus, nunca tive essa dor, esse sofrimento de perder um filho, mas a gente sabe que uma das maiores dores que o ser humano enfrenta é a partida prematura de um filho, porque está fora da ordem natural das coisas. O pai e a mãe têm que partir antes dos filhos, né? O filho partir antes está fora da ordem natural. E como é gratificante passar uma mensagem para um pai ou para uma mãe dizendo que o filho dizendo que está bem e está sendo cuidado pelo avô, pela avó tal, por um ente querido, está lá no mundo espiritual, está cuidando dele, né? E a gente na internet tem vários assim, tá? E tem um, por exemplo, que, olha só, não vou dizer que é verdade ou não, mas ele foi, por exemplo, processado porque eles diziam que ele pegava os nomes na internet, nas redes sociais, e depois ele relatava aquilo que lia para enganar as pessoas, né? Por isso que eu falo, pessoal, o Kardec sempre foi muito taxativo. Se nós tivermos essa mediunidade, nós temos que dar ela absolutamente de graça, não cobrar absolutamente nada, nem direta nem indiretamente. Se nós precisamos trabalhar para viver, vamos trabalhar e nas horinhas que sobram vamos nos dedicar. E quando entra dinheiro, deturpa tudo, né? Eu sempre conto que o Kardec teve uma médium que disse, olha, era uma boa médium, eu não posso tirar um pouquinho, eu não quero muito dinheiro, só um pouquinho, para mim poder sobreviver e me dedicar, que eu amo ser médium. E os espíritos disseram, não. Então, tu vai trabalhar, e se tu puder dedicar 1 hora por semana, tu dedica, senão continua trabalhando, né? Para perceberem que é sério. Porque então, para a gente perceber se uma coisa é é autêntico ou não, é usar essa regra. É cobrado? Porque pense comigo, alguém pode enganar as pessoas por 1 semana. Não sei por que faria isso, mas enganaria, sem ganhar nada. 2 semanas, mas uma vida inteira, meses, entra ano e sai ano, fazendo isso sem ganhar nada, enganando as pessoas, não tem lógica, né? E depois também é muito improvável que a pessoa memorize tantos fatos das pessoas que estão ali presentes, porque essas comunicações se fazem no ambiente de salão, né?
tá? E a comunicação mediúnica espírita se faz sem público, tá? Só para vocês saberem. Então, isso convence, né? E é uma coisa muito linda de se fazer, porque traz um pouco de esperança para aqueles que estão desesperançados, tá bom? Uma outra circunstância muito característica para identificar os espíritos vem fundamentar a identidade do espírito. Dissemos que a letra do médium muda geralmente com o espírito evocado e que essa escrita se reproduz exatamente igual a cada vez que o mesmo espírito se apresenta. Constatou-se muitas vezes que para as pessoas mortas há pouco tempo, essa escrita tem uma semelhança marcante com a da pessoa quando viva. Tem-se visto assinaturas com exatidão perfeita. A gente já relatou aqui aquele caso de um rapaz que foi absolvido na justiça por causa de uma assinatura que o Chico Xavier psicografou, né, do amigo, dizendo que foi um acidente e não um assassinato. Então, aqui mais uma vez, principalmente aqueles que desencarnaram há pouco tempo, então eles não perderam ainda aqueles vícios, né? A forma de escrever, a forma de ser, a forma de agir, né? de encarnado. Tá? Isso, mais uma vez, comprova que é aquele espírito mesmo. Tá bom? Somente os espíritos que atingiram um certo grau de purificação estão desligados de toda a influência corporal, né? Porém, quando não estão completamente desmaterializados, e é essa a expressão de que da qual se servem, conservam a maior parte das ideias, das tendências e até mesmo das manias que tinham na Terra, o que demonstra o meio que reconhecemos. Peço desculpas que eu acabei não corrigindo o tamanho da letra aqui. Mas o que quer dizer? Os espíritos mesmo dizem, eu já não estou totalmente desmaterializado, né? Porque então significa que quando nós desencarnamos, existe um processo de desmaterialização. Quanto tempo esse processo demora? Que eu chamaria de desassimilação da matéria. A gente vai desassimilando a matéria, né? A gente perde o duplo etérico logo que desencarna, né? Mas o corpo espiritual continua se desmaterializando. Então, a gente permanece as tendências por causa disso, porque a gente não desmaterializou o suficiente. Aqui, então, tem um detalhe. Por isso que as pessoas que têm muito apego à vida material, principalmente aos prazeres do corpo físico, ele vai demorar muito mais para se desmaterializar. Os pensamentos sombrios, negativos, também nos mantêm retidos na esfera física, né? Materializados. Pensamentos sombrios são o ódio, o rancor, a mágoa. A mágoa. As pessoas dizem, sim, mas a pessoa me ofendeu e eu ainda sou culpado de ter mágoa. Não, não é questão de ser culpado, é questão que a mágoa te faz mal, porque atrás do magoado tem um orgulhoso que não perdoou. Se nós perdoamos, a mágoa vai embora. Se a mágoa não for embora, é porque ainda não perdoamos. Tá? Entenderam? Então, esses sentimentos negativos, inveja, ciúmes, tudo isso impede que a gente se desmaterialize. Aqui tem uma coisa muito legal em estudar o espiritismo, porque a gente vai se materializando. Eu vejo as pessoas que estudam o espiritismo dizendo, mas eu tento ser melhor, mas está difícil, eu não consigo. Eu percebo assim um esforço de se melhorar, né, porque compreende que tem algo melhor aguardando lá na frente, né? E esse esforço que a pessoa faz, ela já está se desmaterializando. E se continuar evoluindo e trabalhando, chega no fim da vida, que é um salto, já está desmaterializado, né? Existe um espírito chamado Samson, que está no livro O Céu e o Inferno, que é o primeiro depoimento do espírito no livro O Céu e o Inferno. Ele foi um espírita
trabalhador, né? Muito cônscio dos seus deveres, um bom homem. Por uma longa doença, ele desencarnou. Para vocês terem uma ideia, 8 horas depois, no velório do seu corpo, ele já deu comunicação. Então, não que ele já tivesse totalmente desmaterializado, mas foi muito rápido ele passar pela perturbação da desencarnação, porque é alguém que já se espiritualizou. Com certeza, ele logo vai perder toda essa influência material em alguns dias, talvez algumas semanas. Quanto que muitos de nós podemos esperar meses para conseguir, anos talvez, para conseguir se conectar totalmente com o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Tá? Essa aqui, que é uma coisa que o Espiritismo nos ensina, que essa não é a verdadeira vida. E a gente, então, só tem que ter paciência para nós, algum dia, acessarmos a verdadeira vida. Tá bom? Em relação às pessoas cuja morte ocorreu há mais tempos, então já se desmaterializaram, não há os mesmos meios de controle. Tem-se sempre o da linguagem e do caráter, que revelam porque, seguramente, o espírito de um homem de bem não falará como um perverso e um devasso. E isso é importante. Então, ele faz tempo, já perdeu as características de quando estava encarnado, mas aí fica a moral. Se a pessoa que eu conheço era uma pessoa de bem, que não falava palavrão, que era educada, se ela não for educada, não era a pessoa que nós conhecemos, porque o espírito não retrograda. Tá? Quando os espíritos que se apresentam exibindo nomes respeitáveis, logo se traem pela linguagem e pelos ensinamentos. Aquele que dissesse ser Fénelon, que é uma alma elevada, por exemplo, e embora acidentalmente ofendesse o bom senso e a moral, mostraria por esse simples fato a fraude. Né? Então, é outra coisa. Se ele diz que ele é Santo Agostinho, que é alguém que deu muitas mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, e dá uma mensagem que não acrescenta nada, que é um repeteco do que os outros já falaram, ou pior, que fala alguma coisa que vai contra a moral, é evidente que não é Santo Agostinho. Né? Então tem que passar por esse critério. Aliás, os espíritos dizem que é melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. E eu concordo, porque a verdade vai se impor. Chega uma hora que ela se impõe, porque a verdade é eterna, né? Do que aceitar uma mentira, tá bom? Um espírito da mesma categoria de Fénelon pode vir em seu lugar, muitas vezes enviado a seu pedido. Isso pode acontecer. O espírito elevado mandar um mensageiro para se comunicar com o médium. Apresentar-se sob seu nome, pois lhe é idêntico, e substituí-lo, porque precisamos de um nome para fixar as ideias. Né? Porque é importante para nós fixar as ideias, um nome, os espíritos entendem isso, né? Que nós precisamos do nome para fixar a ideia. Mas esse espírito veio em nome de Fénelon, de Santo Agostinho ou de outro. Mas é um espírito tão elevado quanto. Né? E ele veio com a autorização desse, então não tem problema nenhum. Mas o que importa, em definitivo, que um espírito seja realmente ou não o de Fénelon, a partir do momento que somente diz coisas boas e que fala como o próprio Fénelon falaria, é um bom espírito. O nome com que se apresenta é indiferente e muitas vezes é apenas um meio de fixar nossas ideias. Né? O nome não quer dizer nada, o que interessa é a mensagem, tá certo? O mesmo não seria admissível nas evocações dos familiares, mas aí, como dissemos, a identidade pode ser estabelecida por provas de alguma forma evidente. Aqui ele está dizendo que quando é um espírito elevado, que não é familiar, tudo bem vir outro no nome dele, porque ele está falando em nome de. Agora, é óbvio que não é correto que se eu evoco um familiar, vir outra pessoa em nome dele, né?
Então, a gente vê, muitas vezes, o Chico Xavier tinha dito, as pessoas iam lá para receber uma mensagem, ele dizia, olha, o teu ente querido ainda não está pronto para ditar a mensagem, ele não está suficientemente desmaterializado para ditar a mensagem, então tem que esperar o momento certo, mas nunca vinha um espírito no lugar dele, tá? Okay? Porque o mundo espiritual elevado é extremamente honesto e justo e extremamente confiável, tá bom? Então, eu fiz um resuminho aqui para a gente, como que a gente pode identificar os espíritos, tá? Se é desencarnado há pouco tempo, ele conserva as características, então é mais fácil. Se é desencarnado há muito tempo, pelo nível moral, né? Pode ter melhorado, mas não regredido. Isso que eu faço essa reflexão, porque o nosso ente querido, por exemplo, aqui, ele não era tão elevado. Aí ele vem e eu noto que ele está um pouco mais elevado. Eu não posso dizer que não é, porque pode ser que lá no mundo espiritual ele mudou. O que eu posso garantir é que se meu ente querido era elevado e agora não é, porque ninguém regride. A regra é a seguinte, ninguém regride. Se regrediu, possivelmente não é meu ente querido. Tá? Então, para quando eu tiver desencarnado muito tempo, a gente tem que observar o nível moral. E o espírito elevado pela elevação da mensagem. Como é que eu sei se é realmente o espírito? Pela mensagem, ou ouve a mensagem, se não é um repeteco, né? Então, pode ser um enviado em nome dele, mas seria outro espírito no mesmo nível, tá bom? Então, só um resuminho para vocês, tá? Ok, pessoal? Contradições entre os espíritos. Muitos céticos relatam que existem contradições entre o que os espíritos comunicam, tá? E é o que o Kardec nos diz, então. Como os espíritos são muito diferentes uns dos outros, nos conhecimentos e na moralidade, é evidente que a mesma questão pode ser por eles explicadas com sentidos opostos, conforme a categoria que ocupam, como se ela fosse proposta entre os homens, ora a um sábio, ora a um ignorante, ou a um gracejador de mau gosto. O ponto essencial, já o dissemos, é saber a quem se dirige. Então, ele está dizendo para aqueles que contestam o Espiritismo por causa das contradições entre as mensagens. Uma mensagem diz uma coisa e outra diz outra. Então, temos que levar em conta que nem todos os espíritos são sábios. Se vendo os sábios, todas vão ter o mesmo teor, né? E se uma diz uma coisa e outra diz outra, é porque não são os mesmos níveis de espíritos. Simples assim, tá bom? Agora, como se explica que espíritos reconhecidos por seres superiores não estejam sempre de acordo? Diremos, primeiramente, que além da causa que acabamos de assinalar, há outras que podem exercer uma certa influência sobre a natureza das respostas, independente da qualidade dos espíritos, que pode ser animismo e mediunismo. Né? Animismo é quando vem da própria alma da pessoa, e mediunismo quando vem de fora. Então tem que ver se o médium realmente ele está sendo fidedigno da transmissão da mensagem, né? Porque daí pode aparecer que tem uma contradição, mas é só o médium que está misturando muito ele com a mensagem, que existe um equilíbrio entre o animismo que vem da própria alma com o mediunismo que vem de fora, né? Então, o bom médium, que é o Chico Xavier, era quase zero animismo dele, né? Entenderam? Então, por isso que muitas vezes tem uma contradição aparente. São necessários anos para fazer o médico medíocre e 3/4 da vida para fazer um médico sábio. Como pretender em algumas horas adquirir a ciência do infinito, que eles chamam o Espiritismo a ciência do infinito? Portanto, não nos enganemos, o estudo do Espiritismo é imenso. Ele reconhece a dificuldade, mas aí que está, para estudar, né, primeiro tem que ter a mente aberta, e é um estudo imenso.
E principalmente com a obra trazida por Chico Xavier, uma vida não é suficiente para estudar tudo. E fora que já temos muitos pesquisadores independentes também fazendo pesquisas no estudo do espiritualismo, né? Então, temos um campo muito vasto aí para quem quiser estudar. Não vai viver na ociosidade, se esforçar para estudar, tá? A contradição, aliás, não é sempre tão evidente quanto se pode parecer, porque essa é outra questão. A gente acha que existe contradição porque é uma questão de interpretação, tá? Não vemos todos os dias homens que, ensinando a mesma ciência, divergem quanto à definição de uma coisa. É mesmo na ciência acontece isso. Eles têm diferentes opiniões sobre alguma coisa, né? Divergem quanto à definição de uma coisa, sejam empregar termos diferentes, sejam encará-la sob um outro ponto de vista, ainda que a ideia fundamental permaneça a mesma. Que se conte, se possível, o número de definições que foram dadas pela gramática. Ele está dando um exemplo porque o Kardec era um especialista em gramática, né? Então, dizer, por exemplo, quantas definições se deram pela gramática. E hoje, na ciência, que tudo tem que ser definido, a gente percebe uma coisa. Parece que os cientistas são contraditórios, mas, na verdade, eles estão analisando as coisas de alguns pontos de vista diferentes. Para exemplificar isso para vocês, e isso dá uma controvérsia no próprio Espiritismo, é o seguinte: a questão da alma gêmea. Existe ou não existe a tal da alma gêmea? O Kardec perguntou aos espíritos, das tantas a gente vai ver lá na frente, ele fez essa pergunta: existe alma gêmea? Os espíritos disseram que não existe alma gêmea, porque Deus não criou nenhuma alma pela metade que precisa procurar outra alma pelo universo para se completar. Ponto, não existe. Tá? Embora existam almas que têm uma grande afinidade, que nós chamamos de alma gêmea. No livro, o André Luiz, no livro O Consolador, é perguntado para ele também se a alma gêmea existe. Ele disse que sim, que a alma gêmea existe. Isso é uma contradição, né? E tem alguns espíritas que dizem que ali o Emmanuel errou, né? Eu não creio nisso porque, pessoal, como é que o Emmanuel, um espírito muito superior a mim, cometeria um erro desses, sabendo que eu, que sou inferior, não teria cometido esse erro? Então, não pode ser um erro. E eu fui estudar um pouco mais, o que ocorre? Não é a mesma ideia de alma gêmea lá da época do Kardec, como se fossem duas metades de uma laranja. A alma gêmea do Emmanuel são duas almas que têm uma afinidade muito grande e se procuram para serem felizes. E isso é possível. São almas que podem ter sido inimigas em alguma encarnação, fizeram as pazes, aprenderam a se amar, tiveram muitas experiências encarnatórias juntos, viveram no mundo espiritual como uma família espiritual e foram criando um vínculo tão grande, uma afinidade tão grande, que eles se sentem felizes por estar próximos. Então ele chamou isso de alma gêmea, mas não é uma alma que foi criada uma metade da outra, né? Então a contradição ali é aparente, são pontos de vista diferentes, e isso acontece muito. Então nós temos que cuidar se realmente existe contradição, né? Tá? Outra contradição que existe no Espiritismo, só para relatar para vocês, é importante que vocês conheçam, que é a questão do dogma, né? O Espiritismo é contra o dogma, os dogmas, principalmente da Igreja Católica, né? Mas, no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos chamam a encarnação de um belo dogma. É um belo dogma. Mas nós não gostamos dessa palavra dogma, mas os Espíritos falam que a encarnação é um belo dogma. Aí, alguns espíritas que a gente conhece disseram:
Ah, isso é um erro de tradução. Peguei outra tradução de outro autor. Dogma. Está chamando a encarnação de um belo dogma. Para mim, não existe contradição. É porque tem que ver a ideia de dogma. Existe o dogma sectário da Igreja Católica, imposto, e existe o dogma que eu posso considerar uma ideia central. A encarnação, inclusive, é uma ideia central para compreender o Espiritismo. Se tu tirar a encarnação do Espiritismo, desaba tudo. É uma das vigas de sustentação do Espiritismo é a encarnação. Por isso que essa ideia de dogma é a ideia de ideia central, porque até na ciência tem dogma. Né? A ciência tem que acreditar que aquela forma de pensar está correta, é um dogma, é uma ideia central. Né? Então, veja, muitos veem contradição, mas se a gente vai estudar a fundo, não tem contradição nenhuma. O sentido não é o mesmo. Tá? É só para ilustrar para vocês que às vezes a gente acha que tem contradição e não tem. Né? Tem uma história que eu não me lembro bem, que se fala assim, que 3 cegos estavam apalpando um elefante, aí um estava apalpando a tromba e dizia que ele é macio e não sei o quê, outra apalpava a perna e dizia que ele é rígido, que a pele é dura, entendem? E quem está de fora vai dizer que eles estão em contradição, mas na verdade todos estão falando de aspectos diferentes do elefante. Né? Não conheço bem a história, mas mais ou menos é assim. Então, não há contradição, é que estão vendo de formas diferentes. Tá bom? É isso que o Kardec está falando. Os espíritos superiores não se prendem de nenhum modo à forma. Para eles, o fundo do pensamento é tudo. Isso aqui também é outra coisa importante para a gente relatar, que é a questão da forma e do fundo. O fundo é o significado, é a mensagem, é o que está querendo nos passar. Agora, a forma não é tão importante. Né? É por isso que os espíritos não dão. Isso aqui é outra coisa interessante também. Na época do Kardec, os espíritos que iam se comunicar, os espíritos superiores, se apropriavam de ideias da ciência da época para passar exemplos para nós. Né? Hoje a ciência não fala mais em fluidos, mas na época os espíritos falavam abertamente em fluido. Por quê? Para eles não interessa que aquele conceito científico está errado. Eles não estão ali, não estavam aí para ajudar a ciência a evoluir, que isso é coisa dos homens. Eles só usaram aquela ideia, mesmo errada, da ciência para mostrar um fundo de verdade. Né? Porque para os espíritos o que importa é a mensagem e não o meio. Tá? Então, se há contradição, é por causa disso, porque o que importa é a gente abstrair, é retirar o que realmente querem dizer para nós. Tá bom? Tomemos, por exemplo, a definição da alma. Por essa palavra comportar várias significações, os espíritos podem, assim como nós, divergir da definição que lhe dão. Um pode dizer que é o princípio da vida, outro chamar de centelha anímica, um terceiro dizer que é interna, um quarto que é externa, etc. E todos têm razão em seu ponto de vista. Mais ou menos a história do elefante. Né? Depende como cada um entende. Aliás, nós temos que entender também uma coisa: espiritismo. Eu sou uma pessoa comprometida com o espiritismo. Talvez vocês também sejam, né? Muitos são comprometidos com o espiritismo, mas muitas pessoas não são comprometidas com o espiritismo. E tudo bem. Os espíritos é a mesma coisa. Espíritos espíritas não são todos. Há uma boa quantidade está comprometida com o espiritismo, com o projeto do espiritismo para o mundo, mas muitos não. Então, aqueles que estão comprometidos com o espiritismo certamente vão trazer a mensagem com mais uma linguagem do espiritismo, e aqueles que não estão, a linguagem vai ser diferente, né? Então, não há contradição, são pontos de vista apenas, tá bom?
Há também pessoas, a loucura e o espiritismo. Então, pessoas, principalmente na época do Kardec, que relacionam a loucura, né, as doenças mentais. Hoje, na psiquiatria, não se usa mais a palavra loucura, né, está banida, né. Então, eles relacionavam muito as doenças mentais com o espiritismo. Olha, então, o que que acontece? Há também pessoas que veem perigo em todos os lugares e em tudo que não conhecem, e rapidamente apontam uma consequência desfavorável no fato de algumas pessoas, ao estudar a doutrina, terem perdido a razão, né? Então, ele diz, ó, tem pessoas que estudaram a doutrina e perderam a sanidade. Aí ele diz, mas não ocorre o mesmo com todas as preocupações intelectuais sobre um cérebro fraco? Sabe-se lá o número de loucos e maníacos produzidos pelos estudos de matemática, médicos, musicais, filósofos e outros? É preciso, por causa disso, banir esses estudos? O que prova esse fato? Muitas vezes, os trabalhos corporais deformam ou mutilam os braços e as pernas, que são os instrumentos da ação material. Pode acontecer que os trabalhos da inteligência danifiquem o cérebro, o instrumento pelo qual o pensamento se expressa. Olha que interessante isso que ele está falando. Tudo que nós exageramos tem consequência. O nosso corpo não suporta uma carga excessiva de trabalho. Se nós expormos o nosso corpo a uma carga excessiva de trabalho físico, ele vai adoecer. Idem para o trabalho intelectual. O nosso cérebro, que ocupa 25%, ele tem 3% do nosso corpo e ocupa 25% da energia que a gente consome, para vocês terem uma ideia. Ele tem que descansar, né? Tanto é que eu vi muitos educadores orientando os alunos, aqueles que desenvolvem técnicas de estudo, eles pedem para não exagerarem no estudo, tem que dar uma parada, né? Tem que arejar, tem que pegar inclusive uns dias por semana e não estudar nada, né? Porque o cérebro se ressente desse exagero. E inclusive no espiritismo, porque não, como se fosse matemática, física ou qualquer ciência, que eu exagerar, como a gente falou, o conteúdo espírita é imenso e a pessoa quer abarcar tudo de uma vez só e pode ter problemas. É isso que o Kardec está falando. E não é porque é espiritismo, não, é porque a pessoa exagerou. A gente tem que ter temperança em tudo, inclusive no estudo também, né? Tudo tem que ter o equilíbrio. Tá? Isso que ele está dizendo, tá bom? Eu me lembro uma vez que eu tinha um rapaz aqui em Bento que ele andava para frente e para trás com uma caneta e ele fazia assim. Ele fazia assim. Não sei se você, alguém que é aqui de Bento, lembra. Ele passava para frente e para trás. E a gente soube que esse rapaz, de tanto estudar, ele ficou assim, pirou, né? Exagero. É claro que existem outras causas, obsessão, uma doença, alguma coisa que a alma pediu para passar, mas tudo tem que ter temperança, tá bom? Mas seu instrumento está quebrado, o espírito está intacto, e quando se libertar do corpo, vai se achar de posse na plenitude de suas capacidades. É dessa maneira como o homem, um mártir do trabalho. Ele está chamando essa pessoa que exagerou, que acabou danificando o seu corpo, que é um mártir do trabalho. E quando se desencarnar e, e perder a influência da matéria, ele vai voltar ao normal, tá? Só um minutinho. Muito bem. Bom, agora vamos analisar as teorias enganadoras. Aqui ele diz que tem algumas teorias que o Kardec respeita, né, e que são teorias que têm fundamento científico. Olha como ele era. Embora o Kardec veja de outra forma, ele está colocando, ó, são objeções válidas, que vale a pena se refletir. Vamos ver o que ele tem a dizer.
Resta-nos examinar duas objeções, as únicas que merecem verdadeiramente esse nome, porque são baseadas em teorias racionais, né? Ambas admitem a realidade de todos os fenômenos materiais e morais, mas excluem a intervenção dos espíritos. Então, tem uma classe de teoria que o Kardec considera que é a mais racional de todas do que a gente viu até aqui, que diz, não, existe aqui um fenômeno, existe alguma coisa, mas não é intervenção dos espíritos, tá? A primeira dessas teorias diz que todas as manifestações atribuídas aos espíritos não seriam outra coisa senão efeitos magnéticos, porque na época se estudava o magnetismo, tá? Era uma espécie de hipnose, digamos assim. Se colocava as mãos na pessoa e a pessoa entrava em transe mediúnico ou sonambúlico, perdão, tá? Então ela falava coisas que não conhecia, tinha vista à distância, essas coisas. Os médios entrariam num estado que se poderia chamar de sonambulismo acordado, fenômeno do qual toda pessoa que estudou o magnetismo pode verificar e testemunhar. Nesse estado, as capacidades intelectuais adquirem um desenvolvimento anormal. O círculo das percepções intuitivas se estende além dos limites da nossa concepção normal. Dessa maneira, o médium tiraria de si mesmo e, por efeito da sua lucidez, tudo o que diz e todas as noções que transmite, mesmo sobre assuntos que não lhe são completamente desconhecidos quando se acha no seu estado normal. Então, a primeira teoria, não. A pessoa entrou num estado de transe e está buscando toda aquela comunicação dentro de si, né? Essa é a teoria. Então, Kardec diz assim, não seremos nós que contestaremos a força do sonambulismo, do qual vimos os extraordinários fenômenos e os estudamos em todas as fases durante mais de 35 anos. Aqui tem uma informação importante. O Kardec estudou magnetismo por 35 anos. E a maioria, a esmagadora maioria dos espíritas nem sabem o que é o magnetismo animal. Não é o magnetismo da ciência da física, tá, pessoal? Não é magnetismo do ímã. É um magnetismo que é que chamaram de magnetismo, que eu acho que deviam ter colocado outro nome, tá? Mas tudo bem, chamaram de magnetismo animal, tá? E o Kardec estudou. Daí ele tirou muitos fenômenos que ele pôde explicar no espiritismo. Concordamos de fato que muitas manifestações espíritas podem se explicar por ele, mas uma observação paciente e atenta mostra uma multidão de fatos em que a intervenção do médium, a não ser como instrumento passivo, é materialmente impossível. Então ele diz assim, não, tem que observar atentamente e a gente vai ver que ele está falando de coisas que ele realmente não conhece. Então não pode vir dele, tá? De onde veio a teoria espírita? É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os fatos? De modo algum. Quem a revelou? Precisamente esses mesmos médiuns, do quais exaltais a lucidez. Se, portanto, essa lucidez é exatamente como a supondes, por que teriam ele atribuído aos espíritos o que possuem em si mesmo? Olha só que observação inteligente do Kardec. Os magnetistas dizem assim, não, a pessoa tira de si mesmo toda aquela informação. Mas a pessoa diz que não é dela, é um espírito que está se comunicando. Aí o Kardec diz, mas por que a pessoa diria isso, se vem dela? Se vem dela, ela vai dizer que vem de mim, não vai dizer que vem de um espírito. Não, ao contrário. A pessoa que está dando essa comunicação lúcida está dizendo que a comunicação vem de fora. Né? Esse é um grande argumento do Kardec. Não é sinal de que é mediúnico, e não é, como a gente falou, anímico, que vem da alma. Vem de fora, então é mediúnico. De duas coisas, uma, ou são lúcidos ou não são, essas pessoas que falam isso. Se são lúcidos e se pode confiar em sua veracidade, seria contraditório não crer nessa veracidade. Então, se essas pessoas
que são estado de transe magnético, tem essa lucidez, né? Se eles estão lúcidos, então nós podemos acreditar no que eles estão dizendo quando eles dizem que é uma comunicação de fora. Então cai por terra essa hipótese de que é da pessoa mesmo que está vindo essa comunicação. Se todos os fenômenos tivessem origem no médium, seriam idênticos no mesmo indivíduo e não se veria a mesma pessoa manifestar-se em linguagens diferentes e exprimir alternativamente as mais polêmicas ideias. Então, o Kardec está dizendo aqui, olha, se viesse da pessoa, a comunicação ia ter sempre a mesma, mas ela muda conforme o espírito. Então, não pode vir da mesma pessoa. Essa falta de unidade nas manifestações obtidas por um mesmo médium prova a diversidade das fontes e, portanto, não se pode encontrá-las todas no médium. É preciso procurá-las fora dele. Então, esse é o argumento do Kardec, dizendo que, por causa disso mesmo, vem de fora. Tá? Uma outra... Então, aqui ele já derrubou a opinião de que é da pessoa. Tá? Pelo que ele observou, vem de fora. Uma outra opinião diz que o médium é a fonte das manifestações, mas em vez de as tirar de si mesmo, assim como pretendem os partidários da teoria sonambúlica, as tira do meio ambiente. Assim sendo, o médium seria uma espécie de espelho refletindo as ideias, pensamentos e conhecimento das pessoas do seu entorno. Então, não. Então, se não é da pessoa, é das pessoas que estão ali na reunião. Está captando o pensamento deles. E aí o Kardec diz, pode-se demonstrar com a clareza mais lógica que algumas comunicações do médium são completamente estranhas ao pensamento e aos conhecimentos, às próprias opiniões de todos os assistentes, que essas comunicações são muitas vezes espontâneas e contradizem todas as ideias preconcebidas. Então, às vezes, o grupo tem uma ideia e a comunicação dá uma ideia contrária, mostrando que não é do grupo que sai essa comunicação. Esse grupo que está junto com o médium. A redação, dizem, estende-se muito além do círculo imediato que nos rodeia. O médium é o reflexo, então, ele diz, se não é parte do grupo, ele deve buscar em toda a humanidade esse conhecimento. De forma que, se não tira suas inspirações das coisas que estão ao seu redor, vai procurá-las, então, na cidade, no país, ou no globo, ou mesmo em outras esferas, outros mundos, né? Aí o Kardec diz, pode ser, mas será que a explicação espírita não é mais simples e coerente com os fatos? Né? É bem mais simples, porque daí começa, como ele diz, né, começa a viajar demais, né? Achar que a pessoa está se conectando com outras pessoas do mundo, até de outros mundos para conseguir as ideias. A ideia espírita é a mais simples. Tá? E, obviamente, de todo o tempo que a gente estuda a mediunidade, está muito patente que a mediunidade é um fato que não dá, incontestável. Tá bom? Os seres inteligentes povoam os espaços e que, estando em contato permanente conosco, nos comunicam seus pensamentos. A hipótese de uma irradiação universal vinda de todos os pontos do universo que possa concentrar-se no cérebro de um indivíduo choca bem mais a razão. É mais racional achar, né, pensar que existe um espírito que está passando o pensamento, do que achando que as informações vêm de todos os pontos do universo, se direcionando apenas a um cérebro. Tá? Então, aqui um resuminho dessas teorias que ele chama de teorias enganadoras. A mediunidade não pode ser a lucidez sonambúlica, porque, então, como eu falei, aquele que recebe aquele passe magnético entra num estado de transe que ele chama de lucidez sonambúlica, tá? Pois a própria fonte revela a sua origem. Então, a fonte não sou essa pessoa, eu sou um outro espírito que está se comunicando com essa pessoa, tá? A diversidade das comunicações pelo mesmo médium prova a diferente diversidade das fontes. Então, como o médium dá comunicações diferentes,
tem que ser fontes, ou seja, espíritos diferentes. Muitas comunicações que divergem das opiniões do grupo presente prova que esta vem de fora. Então, comunicações que divergem do grupo prova que vem de fora. A explicação de comunicação espiritual é bem mais racional que a captação de uma fonte geral como a humanidade inteira ou outros planetas. É bem mais coerente, né? A explicação de que é um espírito que está aqui no lado que me passa a informação. Tá bom, pessoal? Doutrina e as obras de Deus. A ciência espírita compreende duas partes. Uma experimental, infelizmente o espiritismo hoje não se faz mais a parte experimental, sobre as manifestações em geral, e a outra filosófica, sobre as manifestações inteligentes. Então hoje a gente até faz a parte filosófica, mais ou menos, né? Mas, na minha opinião, o espiritismo meio que estagnou, né, nessa parte experimental. Eu acho que deveriam ter mais espíritas ou centros espíritas se dedicando à parte experimental, fazendo evocações, chamando, fazendo registro, né? Que eu acho que seria importante, porque depois que o Kardec desencarnou, foi parado esse estudo aprofundado que ele fazia, infelizmente. A verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos e os conhecimentos que esse ensinamento comporta são muito sérios para serem adquiridos de qualquer outro modo que não seja por um estudo atencioso e contínuo, feito no silêncio e no recolhimento, porque somente nessa condição pode-se observar um número infinito de fatos e de detalhes que escapam ao observador superficial e permitem firmar uma opinião, né? Então, os ensinamentos dos espíritos são muito sérios e é preciso muito estudo para chegar lá. Se observarmos todas as criaturas, verificaremos que formam uma cadeia sem interrupção, né? Desde a matéria bruta até o homem mais inteligente, existe uma cadeia, uma conexão, né? Começa dos animais mais simples, os animais mais evoluídos, até chegar ao homem, né? Mas entre o homem e Deus, o alfa e o ômega de todas as coisas, né? Que Deus significa que é o início e o fim de todas as coisas. Que imensa lacuna, né? Que imensa lacuna entre o homem e Deus. Existe, então, essa progressão do animalzinho até o homem, mas e do homem a Deus, né? É racional pensar que termine no homem os elos dessa cadeia? Então, é racional tu pensar que essa cadeia evolutiva terminou no ser humano, né? Que ele possa transpor de uma vez as distâncias que separam o infinito. Ele está dizendo, do animal até o homem tem uma sequência, e do homem até Deus não tem nada. Quer dizer, existe uma evolução. Não dá para dar um salto e já chegar a Deus. É preciso uma evolução muito grande para chegar a Deus. A razão nos diz que entre o homem e Deus deve haver outros escalões. Então, Kardec diz, a razão diz que deve ter outras. Se do animalzinho até o homem tem essas etapas, do homem até Deus deve ter outras muito maiores, né? Deve haver outros escalões, como diz aos astrônomos que entre os mundos conhecidos devia haver outros mundos desconhecidos. É como os astrônomos já na época diziam, olha, nós conhecemos alguns mundos, mas entre esses mundos deve ter outros que a gente desconhece, né? Qual é a filosofia que preencheu essa lacuna? O Espiritismo a mostra ocupada por seres de todas as categorias do mundo invisível. E esses seres não são outros senão os espíritos dos homens, que atingiram os diferentes graus que conduzem à perfeição. Então, tudo se liga, tudo se encadeia, desde o alfa ao ômega, desde o início até Deus. Vós que negais a existência dos espíritos, preenchei, portanto, o vazio que eles ocupam. A vós, queridos deles, ousai rir das obras de Deus e de seu grande poder?
Então, olha que bela conclusão que Kardec faz dessa parte, né? Que do homem a Deus existe um vazio que o Espiritismo preenche, demonstrando a evolução dos espíritos até a chegada de Deus, né? Então, se alguém quer uma doutrina melhor, tem que preencher esse espaço vazio, né? Ok? Então, resumo da doutrina e as obras de Deus. Os ensinamentos dos Espíritos são sérios e necessitam um estudo continuado, feito no silêncio e no recolhimento. Existe um encadeamento na natureza da matéria bruta ao homem. Então, deve haver outras lacunas entre o homem e Deus, explicadas pelo Espiritismo. O estudo sério demonstra o grande poder das obras de Deus, né? Entenderam, então? Essa lacuna explica do animalzinho até o homem e do homem até Deus. Quem explica é o Espiritismo. Tá certo? Tá, pessoal? Então, essa é a primeira parte. Agora a gente vai entrar propriamente nos princípios básicos, tá? Que são as perguntas e respostas. Normalmente, as pessoas já entram estudando as perguntas e respostas, mas eu acho importante essas considerações iniciais que o Kardec dá. Ajuda muito a compreender, tá bom? Ele usa muito esse símbolo da videira, que eu vou explicar outra hora o que significa, qual é o significado que tem isso aí. Então, a primeira parte do livro vai falar das causas primárias, que é Deus. Tá? Vamos lá, então. Eu vou passar para vocês aqui uma pessoa chamada Enéas Carneiro, que foi um candidato à presidência da República, pessoal, e aqui não tem nada de política, tá? Não é isso. É que a resposta que essa pessoa deu sobre Deus, eu acho assim maravilhosa. E sabendo que o Enéas, eu acho que foi um dos homens mais inteligentes que o Brasil já teve. A cultura dele era absurda. Eu acho que ele tinha várias faculdades. É um absurdo o que esse homem sabia, né? E eu quero passar para vocês o que ele fala sobre Deus, tá? Vou interromper aqui. Pergunta se o senhor é ateu. Não. Bom, primeiro a segunda resposta. Não. 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 Não mesmo. Peraí, não. Não. É muito bonito. Peraí. Deixa a história do pai para depois. É muito bonito. Peraí. É muito bonito diante de jovens, assim, que tem o prazer de se rebelar contra a norma. Muito normal, é. É muito bonito a gente dizer assim, sou ateu. Muito bonito. Para ganhar voto. Muito bonito. Veja bem. Eu passei a vida toda estudando. Desde 8 anos de idade. Desde 7 ou 6. Eu não consegui encontrar até hoje nada que me convencesse de que não existe um arquiteto do universo. Não consegui. A filosofia marxista é belíssima. Ela diz, o universo é matéria em movimento. Concordo plenamente. Só que a filosofia marxista não diz se é só matéria em movimento. Que é matéria em movimento, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu não encontrei ninguém. Eu olho para esse universo físico, químico, matemático, biológico, sociológico, psicológico. Eu olho para esse universo e eu vejo de uma complexidade estarrecedora. Nada é simples. Nem uma gota d'água, nem um átomo. É a ignorância brutal do ser humano que faz que acha tudo simples. Tudo é extremamente complexo. E eu me curvo diante de uma vontade suprema. Eu creio em Deus. Deixa bem claro. Bem claro para não haver dúvida. Não me pergunte o que é Deus. Eu não sou teólogo, eu não sei. Mas eu creio em Deus. Como força suprema e motora do universo. Força da qual uma parcela pequena existe em cada um de nós. Eu creio nisso.
Então, pessoal, eu quis dividir com vocês isso aí porque eu achei muito, muito legal que um homem tão culto, né, tivesse uma ideia tão boa de Deus. Então, vamos continuar aqui. Então, só para começar, para continuar, então, a primeira pergunta que tem no Livro dos Espíritos, então, Kardec pergunta aos espíritos o que é Deus. Aí ele juntou várias respostas e fez uma só que ele colocou no livro. É assim que funciona o Livro dos Espíritos. Cada resposta não vem de um único espírito, por isso que ele não coloca o nome do espírito na resposta. E os espíritos dizem que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Olha que interessante, ele não pergunta quem é Deus, né? Ele pergunta o que é Deus, porque isso dá uma ideia de algo que está acima de tudo. O quem somos nós, que somos os criados, e Deus é o incriado, né? Ele existiu desde sempre. Aí eles dizem que é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, né? É a causa inicial de todas as coisas. Aí eles perguntam como devemos entender o infinito, porque as pessoas dizem, Deus é o infinito, né? Mas o que é o infinito? É o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Nós podemos falar sobre o infinito, mas alguém já viu o infinito? Ninguém nunca vai ver o infinito, não é? Poderemos dizer que Deus é infinito? Aí os espíritos dizem, definição incompleta, pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima da sua inteligência. Então Kardec diz, Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração, quer dizer, é uma criação da nossa mente. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela própria. É definir uma coisa que não é conhecida por uma outra igualmente desconhecida. Então, quando a gente fala de que Deus é infinito, a gente está tentando definir a Deus, mas ele é indefinível, está acima da nossa capacidade de definição, né? Certo? Bom, eu quero dividir com vocês uma outra coisa aqui, porque quando a gente fala de Deus, a gente pensa na criação, né? Eu quero falar uma teoria científica chamada Big Bang, para fazer umas reflexões com vocês sobre a criação, tá? Como a gente está falando de Deus, né? A ciência sabe, ou, digamos assim, a teoria mais aceita, agora falando de ciência, tá? É que o nosso universo, ele começou num ponto infinitesimal, infinitamente pequeno, e ele foi se expandindo a partir de então. Essa teoria se chama teoria do Big Bang, tá? É a teoria mais aceita hoje, ela tem muitas comprovações científicas que eu não vou falar aqui, porque não cabe aqui, mas tem muitas comprovações, tá? E chama-se a teoria do Big Bang. Muitos dizem que ali é que Deus criou o universo. Mas eu vou querer trabalhar um pouco mais essa ideia de que Deus criou o universo nesse ponto, tá? Então, temos a ideia do Big Bang. No Big Bang, segundo as teorias mais aceitas, apareceram na existência a matéria e energia. E, no fundo, uma transformação da outra. Matéria e energia, no fundo, é a mesma coisa. Mas surgiu também, no Big Bang, o espaço. Fora do Big Bang, não existe espaço. E começou o tempo também.
tá? Que isso é uma confusão que as pessoas fazem. O Big Bang não aconteceu num tempo, porque antes do Big Bang não existia tempo. Ali nasceu o espaço, sabe isso que tem ao redor de nós aqui? Que tem entre a Lua e a Terra, entre a Terra e o Sol, entre o Sol e outras estrelas, né? Entre esse lápis e essa caneta aqui, ó, tem um espaço no meio. Esse espaço não existia antes do Big Bang. Ele passou a existir com o Big Bang. E a mesma coisa o tempo. Aqui tem uma observação que eu quero fazer para vocês. Não sei se vocês lembram aquele físico que vivia em cadeira de rodas, que faleceu não faz muito tempo, que era o Stephen Hawking, né, um dos físicos mais famosos do mundo. Ele disse que nós não precisamos de Deus para explicar o universo, porque como o tempo e o espaço e a matéria começou com o Big Bang, e não esquecendo que isso é uma teoria, tá? Pode ser que seja outra coisa, mas eu vou considerar que seja verdadeira, porque ela tem muito fundamento. Então não tem sentido falar de Deus. Eu discordo frontalmente, porque assim, mesmo que o espaço e o tempo e a energia surgiram daquele ponto, existe uma realidade ali nesse ponto que pode ter sido criada por Deus. Deus criou aquele ponto para que ele explodisse e se tornasse o nosso universo. Então, continua existindo a ideia de Deus, né? Então, e tem muita gente que discorda dessa posição dele, que eu acho que ele está bem equivocado, tá? Então, é isso que eu quero dizer, essa é a ideia, que fora do espaço, do nosso universo, não existe espaço. Todo espaço está contido no nosso universo, tá? Isso eu quero mostrar para vocês por quê? Porque quando a gente começa a dizer que Deus é infinito, quando a gente começa a estudar o espaço, o tempo, a matéria, a gente percebe que é muito mais complexo do que a gente imagina, né? Na vida cotidiana, tudo bem a gente falar isso, mas quando a gente vai no sentido e no âmago das coisas, as coisas já começam a não fazer sentido. Como que a gente vai entender que não existia espaço quando o universo começou? Tá? Hoje, a ciência, inclusive, sabe até, conseguiu calcular com uma boa precisão há quantos anos atrás começou o espaço, o tempo, a matéria, a energia, o nosso universo. Ele começou há 13,8 bilhões de anos. É muito tempo. Tempo pra caramba, né? Mas não é infinito. Houve um momento que começou. Só para vocês terem uma ideia, o nosso sistema solar, o nosso planeta, o nosso Sol, tem 4,6 bilhões de anos de existência, tá? Então nós tivemos aí 9,2, é isso, né? 9,2 bilhões de anos sem o nosso sistema solar. Ele surgiu depois. Aliás, só para vocês terem uma noção, teve uma estrela supernova que explodiu, lançou matéria no espaço e depois condensou nosso Sol e o nosso planeta Terra dessa outra estrela que explodiu. Olha que interessante, né? No universo tudo tem início, meio e fim, né? Tudo nasce, vive e morre no final, inclusive os astros. E nós somos filhos, a nossa matéria, né? Filhos dessa supernova que explodiu. Pode ser a segunda ou terceira geração, tá bom? Então, veja bem, houve um início. Mas será que esse início é a criação mesmo? Por que eu digo isso? Porque existe hoje uma corrente científica muito forte, e que eu sou de acordo, que existem não só o nosso universo, existem outros universos. Olha que interessante, existem outros universos. Aqui eu consigo responder uma questão, porque o nosso universo teve um começo. Então, ele em si ele não seria infinito. Ele é uma bolha muito grande, mas é uma bolha. E os espíritos dizem que Deus sempre criou, mas o nosso universo existe há 13,8 bilhões de anos.
Mas se Deus sempre criou, como que é isso? Ele criou outros universos e vai continuar criando outros universos. Esses dias eu vi um espírito dizendo, numa comunicação mediúnica, que Jesus, ele é proveniente de outro universo, para vocês terem uma ideia, né? Então, olha só, aqui a gente começa a perceber a grandeza do Criador. Possivelmente não existe só esse universo, é só um deles. Existem outros, talvez com outras leis, né? Com outros tipos de seres, tá certo? Então, pessoal, o Espiritismo nos dá essa compreensão, né? Que nós temos aqui, ó, o fluido cósmico universal, ele se condensou em mundo astral e que acabou se condensando em mundo físico, que é onde nós estamos encarnados. E agora o nosso universo, aos poucos, vai se descondensar e voltar ao fluido cósmico universal. Isso que é a evolução, tá? Então, com isso, com o Espiritismo, a gente consegue compreender melhor a Deus. Tá bom, pessoal? Eu vou ficar por aqui, então, que daí na semana que vem a gente começa outras perguntas. Eu só quis mostrar para vocês, então, a grandiosidade do universo, já que a gente está estudando um pouco a questão de Deus, né? Que Deus criou, continua criando e continuará a criar. Para nós, isso é absolutamente incompreensível. Mas é por causa da nossa situação, por causa dessa lacuna que existe entre nós e Deus. Para nós compreendermos esses mistérios, nós vamos ter que ir nos aproximando de Deus. Quanto mais próximos de Deus a gente estiver, mais nós vamos compreender essas coisas. Tá bom? Pelo menos a gente começa a vislumbrar a grandeza do nosso Criador. E através do Espiritismo nós vislumbramos também a grande misericórdia do nosso Criador para conosco. Agora a gente consegue entender como Deus é infinitamente justo e bom.